questão é, no caso do café, é um produto que está em falta no mundo. Então, ali há uma margem de negociação maior para o Brasil. Exatamente, Carol. É um ponto muito interessante que a gente traz, porque já há alguns anos, parte do mundo que não consumia café está começando a consumir cada vez mais. Há exemplo de mercados na China e também na Índia, que se demonstraram fortes compradores deste produto nos últimos anos. Isso vem pressionando, inclusive, o preço aqui no Brasil. Lembra aquela história, no começo do ano, o café está cada vez mais caro, virou criptomoeda, virou tomate, que num mês, em um trimestre, sobe 10%, 15%. É o que está acontecendo porque o país exporta muito e tem mais gente querendo comprar. A situação do café é um pouco menos pior, vamos usar essa expressão aqui, porque justamente tem gente para comprar em outros mercados, apesar de os Estados Unidos serem um mercado gigantesco. O que acontece com a China, a gente viu neste último final de semana a abertura de mercado de alguns produtos brasileiros para exportar para a China. 183 exportadores brasileiros agora serão permitidos a exportar café para a China, outros 30 exportadores de gergelim e também tivemos a abertura de mercado para farinha de origem animal. Então, estes 3 produtos neste final de semana nós já vimos um reflexo com validade imediata, com prazos ali de 4 a 5 anos, essa permissão para exportar para a China. E aí, claro, a gente tem que ter atenção. A gente diminui a dependência dos Estados Unidos, mas aumenta a dependência da China. Tem produtos que a gente não consegue fazer esse trânsito fácil. O café tem um pouco mais de facilidade por ser altamente consumido no país. Ou seja, trouxemos aqui durante essa nossa conversa pelo menos 2 setores que serão impactados, frutas e café. E é perceptível, Gabriel, o quanto que esses setores serão impactados de formas diferentes com relação ao tarifaço de Donald Trump. Portanto, as demandas também ao governo brasileiro são distintas. Exatamente. O café diz: os Estados Unidos não têm de quem comprar. Eles vão ter que comprar do Brasil, mesmo que em menor quantidade, com tarifaço ou sem tarifaço. O café tem estes caminhos para vender a outros países. Então, as demandas são altamente distintas, por exemplo, do setor frutífero. Café busca ali por algum auxílio para manter os empregos, para ter mais linhas de créditos, para sustentar ali algumas operações. Tem produtor que vai ser mais ou menos impactado, mas o setor frutífero, ele apenas quer que não seja enforcado neste mês de agosto, porque tem créditos que vencem e são pagos nas culturas, quando o produto é colhido e exportado e vendido, e o setor frutífero pede para que esses créditos junto ao governo sejam postergados, adiados. Seria uma solução apenas de curtíssimo prazo. Isso não garante, por exemplo, a saúde financeira desses produtores ao longo dos próximos trimestres, caso o tarifaço continue. Mas são demandas distintas. Tem setor pedindo crédito, tem setor pedindo flexibilização dos contratos de trabalho e setor pedindo apenas que esses créditos não vençam agora e sejam adiados. Por isso, esta escuta ativa do governo e essa personalização do plano de contingência para cada um destes setores mais afetados. A gente trouxe aí a expectativa para que o plano seja apresentado em etapas, bem personalizado para cada um dos setores, porque, como a gente diz, Carol, as demandas são muito distintas. E tem também uma demanda diferente a depender do estado brasileiro. Quando a gente olha para as exportações de determinados estados, o tarifaço vai pesar em muito. Em que medida, Gabriel, caso a gente não avance nessas negociações, esse tarifaço de Trump tende a aumentar as desigualdades econômicas regionais? Altamente. Tem alguns estados que têm produtos que não fazem tanta parte dos produtos que são mais exportados na nossa balança comercial, mas que são fundamentais para aquele estado especificamente. Então, nós podemos ver o potencial de auxílio às empresas mudar de um estado para o outro. O potencial de São Paulo ajudar um estado é o estado mais rico aqui da federação e tem mais capacidade para fazer estes auxílios. Agora, estados mais sensíveis, mais expostos, mas com menor renda, com menor disponibilidade de recursos para fazer este investimento, para fazer esses aportes, para prestar auxílio, aí a gente pode ver um efeito cada vez maior. Por isso, claro, a União vai ter que entrar em conjunto com esses estados para parametrizar, Carol, os auxílios aos setores mais impactados, que apesar de não terem tanto peso na balança comercial brasileira, repito, tem sim envolvimento direto com os Estados Unidos e um colapso nestes setores vai ter custo de empregos e custo, claro, desses empreendedores que terão, claro, os seus trabalhos de anos praticamente destruídos em um curtíssimo espaço de tempo.
Obrigada, Gabriel Monteiro. Claro que a gente vai estar de olho, então. Hoje temos conversas lá em Brasília do ministro, vice-presidente Geraldo Alckmin com empresários e também, claro, expectativa para a conversa de Fernando Haddad com o secretário do Tesouro dos Estados Unidos nessa semana. Valeu, Gabriel. Até mais. Valeu, Carol.